Olá pessoal, voltamos aqui com mais uma videoaula de Java com orientação a objetos. Nessa videoaula vamos dar continuidade ao que nós tínhamos feito na aula passada, né? Na aula passada foi o que? Só conceitos básicos, né? Aqui nós vamos entender um pouquinho o que é esse negócio de orientação a objetos. Mas para isso a gente tem que saber o que são objetos. Então, um objeto é qualquer coisa do mundo real e irreal, sendo concreto ou abstrato. Possui características e funções. Ou seja, praticamente tudo que você conhece é objeto, né? É o que? É uma cadeira, uma mesa, é você, é o seu cachorro, sua ovelha, é esse computador. Então, e esses objetos, eles têm o que? Eles têm as suas características, né? E também tem as suas funções, né? Todo objeto tem as suas características e funções. Se eu tenho uma geladeira, minha geladeira é o que? Quais são as características dela? Ela é azul, ela tem 2 metros de altura, tanto de largura, não é assim? Quais são as funções dessa minha geladeira? Ela abre a porta, né? Função abrir porta, né? Ela tem a função de gelar, ela tem a função de acender, né, a luz. O que mais? Tem a função de esquentar, né, ela esquenta na parte de trás. Tem a função de queimar, quando a geladeira é muito ruim ela queima também. Então pessoal, aqui eu coloquei aqui embaixo uma figura que eu procurei aí na internet, achei essa de um animal, né, e esse animal aqui a gente representa o animal por um cachorro ou uma ovelha. O cachorro é um objeto, uma ovelha também é um objeto, tá ok? O cachorro, ele também tem suas características e funções. Quais são as características? Aqui ele está dizendo que ele é amarelo, né? Mas, quais são as suas funções? Ele pode escrever, é um cachorro bem inteligente, né? Um cachorro superdotado. Ele pode escrever, ele pode correr, né? E a ovelha? A ovelha, quais são suas características? Ela é branca, só isso. E o que é que ela pode fazer? Ela pode correr bem rápido dos predadores. Então vocês podem ver que eles têm as suas funções, né? E as suas características. Essas características a gente chama de variáveis, certo? Variáveis de instância. E as funções são os métodos. Se vocês tiverem acompanhado nossas videoaulas de C, que eu recomendo que vocês vejam antes, que vocês aprendam antes de aprender Java, já que C é a linguagem, eu considero a linguagem mãe, então vocês já faziam isso, né? Vocês já criavam as variáveis, né, para caracterizar determinada coisa que vocês estavam fazendo nos programinhas, né? E lá tinha as funções também, né? Tinha as funções, os procedimentos. Aqui a gente vai ter os métodos, tá ok? A gente chama de métodos. O que o cachorro faz é método, e o que ele conhece, as suas características, são seus atributos, suas variáveis de instância. Continuando, as coisas que um objeto conhece sobre ele são chamadas de variáveis de instância ou atributos. São os dados, né? Os atributos são os dados, né? São os dados do objeto, certo? As coisas que um objeto faz são chamadas de métodos, certo? O que ele faz, o que a geladeira faz? A geladeira gela, a geladeira acende. Isso aí ela liga, ela desliga. Isso aí são métodos, é o que ela faz. As características, se ela é azul, se ela é vermelha, se ela é grande, se ela é pequena, tá ok? E o que são classes? Em PO, classes são modelos de objetos. Um exemplo clássico é o da casa, que poderia ser uma casa. A casa, como vocês sabem, antes de ser construída a casa, a gente tem que construir o projeto, não é isso? O projeto da casa que o engenheiro faz, a gente pode considerar como uma classe. É o molde da casa, tá ok?
Já o objeto é a casa pronta. Percebam que aquele projeto daquela casa, eu posso criar diversos tipos de casas, né? Eu posso criar uma casa amarela, posso criar uma casa azul, né? É assim, com o piso de determinada cor, o teto de um jeito, é assim. Mesma coisa é aqui em Java, com orientação APO. Se eu tenho uma classe aqui, como vocês podem ver, tem uma classe chamada cachorro. Isso aqui é uma classe. O objeto é o cachorro formado a partir dessa classe, a partir desse modelo. A classe é só um modelo. A partir dessa classe aqui, ó, que tem os atributos nome, peso, cor e os métodos latir e abanar, eu posso criar diversos tipos de cachorro. Isso aqui, essa classe aqui serve para todo tipo de cachorro. Eu posso criar, a partir desse molde aqui, eu posso criar um dálmata, eu posso criar um pastor alemão, um bulldog, porque todos esses cachorros eles têm nome, eles têm peso, eles têm a cor do seu pelo, eles podem latir e podem abanar o rabo, não é? Então a classe é o molde, tá ok? Então classe é a forma para criar estruturas programacionais em PO. Quais são os elementos de uma classe? O que a classe deve ter? Ela deve ter o seu nome, certo? Geralmente a gente coloca em letra maiúscula e sem caracteres especiais, sem acento, certo? Sem cedilha, cifrão, essas coisas. E a gente inicia com letra maiúscula. Ela deve ter os seus atributos, né? Que são as suas características. Como vocês podem ver aqui, os atributos, nome, peso e a cor do pelo. E também deve ter os métodos, que é o que faz, né? O que é que o cachorro faz? Ele late e ele abana o rabo, certo? Então, o que é PO? É um paradigma de programação onde se usam classes e objetos para representar dados. Então você já sabe o que é PO. Os PO são classes e objetos que se relacionam, né? Vários objetos relacionando entre si, tá ok? Um objeto cachorro se relacionando com um objeto carro e assim por diante, tá ok? Vocês vão ver isso aí bastante. PO é só isso, classes e objetos. Vamos fazer um exercício para colocar em prática, né? Um exercício orientado a objeto. Então, o que é que esse exercício vai ter? Ele pede para que a gente crie um algoritmo para informar as características de um gato e depois chame um método para ele miar, para o gato miar, tá ok? Então vamos fazer isso. Vou fechar isso aqui. Na videoaula passada, a gente fez nosso programinha em Java utilizando um editor de texto, né? E é uma coisa assim que faz com que a gente pene bastante, certo? A gente sofra bastante. A gente vai usar uma ideia aqui chamada Eclipse, tá ok? Eu já falei, acho que na primeira videoaula, que a gente usaria duas IDEs, que são ferramentas que nos auxiliam no desenvolvimento, certo? Nossos programinhas. A gente vai usar o NetBeans quando a gente já estiver mexendo com telas, que é muito melhor para mexer com telas, interface gráfica, e vai usar agora no início do curso o Eclipse. Eu vou aqui abrir ele aqui, certo? Ele é portátil, não precisa de instalação. Como vocês podem ver, o meu é do ano de 2009, mas não tem problema nenhum, ele faz tudo bem direitinho, certo? Vou esperar que ele abrir. É bem leve ele. Meu computador é que não presta e ainda está gravando essa videoaula, fica mais pesado. O que a gente faz quando a gente abre o Eclipse? A gente vê essa área branca aqui, ó. A gente clica com o botão direito, New Java Project. Se vocês não estiverem vendo aqui esse nome Java Project, vocês vêm aqui, ó, em outros e bem aqui, ó, na abazinha Java, vocês colocam Java Project. Cliquem neste e aqui a gente coloca o nome para o nosso projeto. Aqui a gente pode ficar mais à vontade, pode colocar caracteres especiais e tudo. A gente vai chamar aqui de projeto 1.
olha, que eu coloquei espaço, eu fico é mais liberado aqui para colocar o nome, certo? O nome do projeto. E finish. Pronto, criamos o projeto, a gente aperta esse sinalzinho de mais aqui, ó, para abrir essas abas aqui, ó. Essas bibliotecas aqui, ó, são necessárias para que a gente possa já criar nossos programinhas, tá ok? A gente pode ir adicionando bibliotecas, quando a gente for, por exemplo, mexer com o banco de dados, a gente tem que adicionar a biblioteca, tem que adicionar o drive para o banco de dados que a gente está usando, por aí vai. Essa pasta source é onde a gente vai criar nossas classes, tá ok? Nossos pacotes, classe e tudo. A gente vai clicar com o botão direito em cima de src, new class. E aqui a gente vai criar a nossa classe. Então, em Java tudo é separado por classe, tudo são classes, certo? Tem uma classe para testar o programa, tem uma classe para determinados métodos, tem outra para outras coisas e por aí vai. Então, a gente quer criar um programinha para que a gente possa setar as características de um gato, certo? E possa fazer limiar, né? A gente, além de dizer quais são as suas características, a gente vai fazer limiar. Então a gente vai criar uma classe só para isso, só para suas características e para limiar, certo? Para o seu método limiar. Então vamos chamar essa classe, iniciar com letra maiúscula, de gato, certo? Pode ser gato mesmo. Deixa em public, certo? Depois a gente vê essas outras coisas aqui. E finish. Pronto. Criou nossa classinha gato. Public class gato. Aquilo que a gente fazia na mão lá no editor de texto aqui é muito mais fácil. É uma mão na roda. Como é que a gente inicia agora? A gente vai, como vocês viram na estruturazinha lá de uma classe, tem que ter o quê? Tem que ter o nome, seus atributos e seus métodos, não é assim? Então vamos lá. Nome, já tem o nome da nossa classe, gato. A gente vai criar agora os atributos. O que é que um gato tem? O gato tem um nome, né? O nome é de qual tipo? Tipo string. String nome. Eu recomendo que vocês assistam as videoaulas de C, certo? Tem no canal. Aprendendo C, aprende Java, tá ok? Termina com ponto e vírgula, certo? String nome, ponto e vírgula. Eu vou dar essas videoaulas aqui como se vocês já soubessem disso aqui, certo? Dos tipos, que termina com ponto e vírgula e por aí vai. O que é que um gato tem que ter mais? Tem que ter um tamanho, né? Vamos colocar o tamanho para ser do tipo float, tipo real, certo? Chamará tamanho, ponto e vírgula. Raça, né? Tipo string, não é isso? Raça, sem um cedilho, ó, ra com C. Vamos colocar a idade do tipo inteiro, não é isso? Idade. Pronto. Acho que isso aqui tá bom. São as características que todo gato deve ter. Nome, tamanho, raça, idade. Serve para todo gato isso aqui. Essa classe aqui serve para todo gato. Certo? O que é bom em Java é que eu posso reutilizar essa classe aqui. Ó. Como vocês veem, isso aqui serve para tudo. Se mais na frente eu precisar fazer uma classe parecida, eu posso reutilizar isso aqui, certo? Em outro programa. Em Java eu posso reutilizar à vontade. Como vocês viram, se vocês tiverem assistido a nossas videoaulas de C, a gente não viu C orientado a objetos. Tudo era criado numa classe só, certo? Um abaixo do outro. Era uma estrutura, certo? Tinha que ser tudo numa classe só, num arquivo só. Não poderia reutilizar, certo? Aquele arquivo só servia para aquele programinha. Tá ok? Aqui eu posso reutilizar à vontade. É o que mais a gente faz em Java, orientado a objeto, é reutilização de códigos. Tá ok? Pronto, a gente já tem as características, né, os atributos. Agora eu quero criar um método para ele miar. Como é que eu crio esse método? Geralmente, os métodos, eles podem ou não podem ter retorno. Quando um método retorna um tipo inteiro,
eu inicio o método com o tipo que ele vai retornar. Int, por exemplo. Quando o método retorna um tipo real, float, eu inicio com o tipo que ele vai retornar. Quando eu não quero que ele retorne nada, eu coloco void. Esse aqui eu não quero que ele retorne nada, certo? Então eu coloco void, o nome do método. Geralmente coloco no infinitivo, mir, né? Vamos chamar de mir, do método. Abre parênteses, não vou colocar nada aqui dentro, depois a gente vai ver, a gente vai colocar coisas dentro do parênteses, certo? A gente vai colocar alguns atributos, alguns parâmetros, e aqui dentro eu coloco o que o método mir vai fazer. O que é que o método mir vai fazer? É só miar mesmo, né? Vai escrever na tela miar, miau, coisa assim. Como é que eu escrevo na tela? Na aula passada eu expliquei. System.out.println. Não era assim? Não era assim que eu disse? Aqui no Eclipse a gente já pode fazer isso aqui mais fácil. A gente dá apenas um siso. Tá vendo? Ó, SYSO. Eu aperto Ctrl espaço e ele já completa para mim tudo. O métodozinho todo de imprimir na tela. Como eu quero imprimir uma mensagem, tenho que colocar entre aspas, tá ok? Vou imprimir o que? Vou colocar uma mensagem qualquer, né? Miau. Miau, miau. Tá ok? Isso aqui é o que o gato vai fazer, o método miau vai fazer, ele vai miar, né? Como vocês podem ver, ficou um asteriscozinho aqui, ó. O que é que significa esse asteriscozinho aqui? Significa que a classe não está salva. A gente tem que salvar as alterações. Quando a gente salva, clica no disquete. Pronto, sumiu o asterisco. Se eu fizer uma alteração aqui, ó, olha só, tá dizendo aqui que não está salvo. Eu aperto o disquete, pronto, salvou. Agora sim, já tenho a minha classe com os atributos e o método. E agora eu tenho que criar uma outra classe que vai ser uma classe com método main. Essa classe com método main, que eu tenho que ter pelo menos uma classe dessa, para executar o nosso programa. Eu tenho que executar, certo? É lá que eu vou setar os dados e vou executar o programa. Então eu vou criar aqui outra classe. Sempre eu crio essa classe com método main. Classe. A gente já viu isso aí até na videoaula passada, só que a gente fez tudo numa classe só, não foi? Aquilo lá não é orientado a objeto. Orientado a objeto é várias classes, certo? Umas pegando, se comunicando, objetos se comunicando com outros objetos, em classes diferentes. Essa minha classe aqui eu vou dizer que ela se chama executa gato. Vai ser a minha classe que vai executar o nosso programinha, nossas classes. Então eu tenho que colocar o método main. Tenho que ter sempre em todo programinha eu tenho que ter esse método aqui. Um método desse aqui. Geralmente a gente só tem um, certo? Geralmente a gente só tem um método que é o que vai chamar tudo. Quando a gente apertar para executar, o nosso compilador vai procurar esse método. Public static void main string args. Não se preocupem em saber o que é cada coisa dessa aqui. Se preocupem apenas em decorar isso aqui por enquanto. Tá ok? Depois a gente explica mais adiante. Então, a gente vai colocar nossas variáveis de instância e tudo aqui dentro dessa classe. Tá ok? Ó, uma coisa aqui que o Eclipse já faz. Eu não preciso nem digitar isso aqui não. Ó. Eu vou fechar isso aqui e vou apagar essa classe executa gato. Ok. Apaga. E vou criar de novo. Ó. Clico no pacote, certo? E lá em class. Crio de novo, executa gato. E bem aqui eu já marco, ó. Já marco para dizer que já vai ter esse método aqui principal, tá ok? Olha só, já colocou para mim. Bem mais fácil, né? Já apaga esses comentários aqui, apaga esses comentários aqui e já começa a
colocar nossas coisinhas aqui para executar nosso código. Aqui eu tenho a minha classe gato. Essa minha classe vai servir para todo gato. É um modelo, certo? Se eu disser que esse gato aqui vai se chamar fulano, o tamanho dele vai ser 2 metros, a raça dele vai ser, perceba que em string eu boto entre aspas, né? A raça dele vai ser vira-lata. Olha só, se eu fizer isso aqui, vai servir para todo gato? Essa minha classe aqui não vai, né? Porque eu já estou dizendo que o nome vai ser fulano, o tamanho vai ser 2 metros. Nem todo gato vai se chamar fulano, nem todo gato vai ter esse tamanho aqui de 2 metros. Nem todo gato vai ser vira-lata. Tem gato que é siamês, tem gato que é persa, tem gato que se chama diferente, né? Tamanhos diferentes. Então eu não posso setar aqui os valores nessa minha classe aqui, porque eu quero que essa minha classe aqui seja padrão, seja possível para tudo, certo? Então aqui não é o lugar de setar os valores. Eu vou setar os valores aqui, tá ok? Nessa minha outra classe. Mas como é que eu faço para setar os valores bem aqui, certo? Esses valores aqui eu vou setar bem nessa classe aqui. Eu tenho que criar um objeto, certo? Como é que a gente cria um objeto? Eu pego o nome da classe que eu quero instanciar, que é essa daqui, ó, o nome da classe que eu quero instanciar. A gente fala em instanciar quando a gente quer usar essa classe aqui. E crio e coloco aqui o nome da classe, ó, gato, o mesmo nome. E vou criar um objeto gato, certo? Olha só, para mim criar um objeto gato, eu tenho que criar uma variável para instanciar esse objeto, certo? Como é que eu crio? Eu coloco uma letra qualquer aqui, uma palavra qualquer, uma coisa assim, certo? Vou botar G. Mas pode ser a letra ou a palavra que vocês quiserem. New, o nome de novo da classe, certo? Então, criamos o objeto gato, certo? Criamos um objeto gato, nome da classe que eu quero instanciar, uma variável qualquer que vai instanciar esse objeto aqui, certo? New, o nome da classe novamente. Aqui eu poderia colocar alguns parâmetros aqui dentro se eu tivesse um construtor. Depois a gente vai ver isso. Por enquanto deixa em vazio. Então, agora que eu já criei o objeto e já criei uma variável para instanciar esse objeto, então eu já posso começar a setar os valores, tá ok? Já criei um objeto gato. Vou começar a setar os valores desse objeto gato. Então, como é que eu faço? Pego essa variável aqui, certo? Que representa esse objeto, G, aperto o ponto. O ponto é para chamar os atributos da minha outra classe, ó, e métodos, atributos e métodos. Perceba aqui que já tem, ó, já tô vendo aqui, ó, meus atributos lá, ó, nome, raça, tamanho, né? O métodozinho aqui, ó, MA. Então, nome, ponto. Isso aqui, ó, ainda aparece outros, né? Do próprio Java, né? Percebam que ele tem ele tem vários aqui, né? Da classe Object, certo? Do próprio Java, nativos do próprio Java. Eu não quero usar esse. Vou usar o da minha classe mesmo, né? Nome, aperto Enter. E digo que o nome desse meu gato, desse meu objeto gato, vai ser Shani, certo? Agora eu vou setar o restante dos valores. Os valores que eu quiser setar, eu seto. Não é obrigado a ser todos. Idade. Quantos anos tem esse meu gato? Esse meu gato tem 5 anos. É inteiro, né? Então não coloco entre aspas. O que tem mais lá? Raça. Qual é a raça desse meu gato? Esse meu gato é persa. Certo? O que mais? Tamanho. Percebam aqui que, ó, que aparece bem os tipos, né? Inteiro, para idade, string, para nome, né? É bom isso aqui aparecer isso aqui que a gente já sabe se tem que colocar entre aspas ou não. Tamanho não é string, não vou colocar entre aspas, é float, né? Então vou dizer que esse meu gato tem 1,5 m, 1,5, certo? Pronto.
Já setei os valores. Tá dando um erro aqui. Por quê? Qual é o erro que tá dando? Ah, sim. Vamos colocar aqui para ser. Vamos colocar aqui para ser double, certo? Double é real também, mesma coisa. Quero facilitar a vida de vocês aqui, tá ok? Coloca um double. É do mesmo tipo real, só que ele aguenta mais variáveis, mais números, certo? Uma quantidade maior. Já setamos o nosso gato, certo? Setamos o nome, idade, raça, colocando todos os seus atributos, já colocamos tudo. Agora vamos executar para ver se dá certo. Ó, quando aparecer essa telinha aqui, vocês escolham Java Application, dê um OK, selecione as classes que você quer executar, nós vamos selecionar todas, dê um OK. Olha só, não apareceu nada. Por quê? Porque só aparece através de comandos de saída, né? Como o system.out.println, né? Então vamos colocar ciso, Ctrl espaço, completou já, e vamos colocar nossas variáveis. Olha só, g. Já estão setadas, né? Então a gente já pode colocar. Opa, de novo, g. idade, de novo, g. raça, de novo, g. tamanho. Pronto. Em cada system esse aqui eu coloquei um atributo, né? Já estão setados, então vai aparecer. Vamos testar agora. Olha só, Xanin, idade 5, raça persa, tamanho. Só isso aqui, só que só aparecendo isso aqui a gente não vai saber o que é que significa, né? O que é esse 5 aqui? A gente só sabe porque a gente programou, mas o usuário não vai saber o que é que significa, né? Bora fazer, para fazer ficar mais interativo. A gente pode colocar aqui uma mensagem aqui antes, né? Entre aspas, né, a mensagem, né? Nome do gato. Pronto. Só que para dar certo, juntar a mensagem, concatenar a mensagem com a minha variável, eu tenho que colocar o sinalzinho de mais, ó. Pronto. Olha só como é que vai ficar, ó. Nome do gato, Xanin. Mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Idade do gato. Coloco o sinalzinho de mais aqui, né? E posso concatenar também com mais coisa aqui na frente, ó. Sempre concatenando, certo? Anos. Olha como é que tá ficando. Ó, concatenei, ó. Aqui eu posso colocar um espaço aqui para ficar melhor. Deixa eu colocar um espaço aqui. Pronto. O nome do gato Xanin. Idade do gato, né? Que é isso aqui, ó. 5, né? Que é isso. Anos, que é isso aqui, ó. Concatenado, ó. Concateno aqui e concateno com essa outra mensagem aqui, através do sinalzinho de mais. Tá ok? É assim que eu concateno, que eu junto mensagem com variáveis. Com sinalzinho de mais. Raça do gato. Sinalzinho de mais. Tamanho do gato. E o sinalzinho de mais. Olha como é que tá ficando. Nome do gato, idade do gato, né? Raça e o tamanho. Quando eu executo, ele já salva automaticamente. Vocês viram que o botãozinho de executar é esse aqui, né? Eu nem falei, né? Mas vocês viram aí, entrando em ação. Ainda falta eu fazer o gato miar, não é isso? Então eu tenho que chamar esse método aqui. Quando eu chamar esse método, miar, ele já vai executar o que tem dentro, né? Como é que eu chamo esse método? Mesma coisa. A variável de instância do objeto, né? g.miar e o ponto e vírgula. Não preciso colocar nada aqui dentro, mas mais na frente vai ver como é que faz isso aqui. E executo. Olha só.
idade do gato. Cadê o nome? Ah, tá aqui em cima. Tava mais um pouquinho aqui em cima. Nome do gato, idade do gato, raça do gato, tamanho e o métodozinho que faz ele miar, né? Viram aí como é fácil? Se eu quiser criar um outro objeto, como é que eu faço? Eu posso criar um outro gato. Gato, posso chamar de G2 igual a new. Aperta até Ctrl espaço para facilitar. Ctrl espaço, já tem as opções. Sempre apertando Ctrl espaço já vai dando as opções. Fica essa lâmpadazinha aqui porque ele acha que eu não vou usar, porque realmente não estou usando ainda a variável de distância G2. Tá ok? Como é que eu faço agora? Vou setar o segundo gato. Ó. Percebam que a mesma classe aqui, essa classe é um modelo. É como se vocês pegarem uma forma de bolo. A mesma forma de bolo pode criar milhares de tipos de bolo diferentes, né? A forma de bolo pode criar um bolo de chocolate, um bolo de baunilha, um bolo verde, um bolo azul, né? Isso aqui é uma forma, vai servir para todo tipo de gato. Olha só, G2, né? A variável de instância. Isso aqui é um outro objeto. Isso aqui é um, isso aqui é outro. Então vamos lá. G2 ponto. Qual é o nome desse meu novo gato? Perceba que eu tenho que usar G2. Se eu usar G1, eu vou estar setando o primeiro gato, né? O segundo gato é G2. Qual é o nome desse meu segundo gato? Vai chamar Pichano. Qual é a idade? G2 ponto. Idade. Ele tem 3 anos. Qual é a raça? G2 ponto. Raça. Qual é a raça desse meu gato aqui? Ele é Siamês. Aqui pode ser, pode ter caracteres especiais, pode ter acento, pode ter tudo, certo? Porque string está entre aspas, certo? Qual é o tamanho? O tamanho esse meu gato aqui tem só 0. Só tem meio metro, certo? 0.5. Mesma coisa, agora eu apresento através do siso, do system. Nome do gato. Qual é o nome dele? G2 ponto nome. Bota tudo um siso só para facilitar nossa vida. Idade do gato. G2 ponto idade. Raça. G2 ponto raça. Tamanho. Vamos colocar aqui embaixo para. Vamos colocar aqui. Não, vou colocar aqui, ainda cabe. G2 ponto tamanho. Certo? Terminamos com ponto e vírgula. Vamos quebrar bem aqui assim, para dar para enxergar todo o código de uma vez só, né? Pronto. Nome, variável nome, idade, variável idade, né? Colocamos tudo, não foi? Vamos executar. Ó, e falta fazer esse gato, esse segundo gato miar, né? Vamos fazer ele miar também. Pronto. Tá miando também. Vamos executar agora para ver. Olha só. As informações do primeiro gato. Xanin, 5 anos. Raça dele é persa. O tamanho 1,5 m. E ele tá miando, né? As informações do segundo gato. Vejam que ficou junto, não foi? A gente colocou tudo no system só. 0.0 no tamanho. Estou setando aqui porque foi que eu não coloquei aqui para ser o 2, né? Tem que ser o gato 2, né? Vamos executar aqui só para ver como era isso. Ter cuidado com isso. Setar o objeto certo. Tá ok? Para não ficar tudo junto, para ficar um abaixo do outro, a gente coloca o /n, ó. /n vai pular ali para baixo.
barra N pula a linha, certo? E o barra N pula a linha. Olha só, ficou um abaixo do outro agora, ó. Né? Nome do gato. Eu posso até fazer um siso bem aqui, só mesmo para fazer uma separação. Olha só. Primeiro gato tem um nome, idade, tudo, né? E o segundo gato, olha só, bichano, né? Idade, não sei o que. Viram aí, ó, que uma mesma classe, um mesmo molde serve para criar vários gatos, né? Vários tipos de gatos, não é isso? Por isso que eu não posso setar aqui, porque se eu setasse aqui, só poderia criar aquele gato. Aqui não. Eu estou instanciando aquele objeto, gato, né? Estou instanciando esse objeto, essa classe aqui, ó. Depois eu crio uma variável de instância para o objeto, né? E crio quantos objetos eu quiser, quantos gatos eu quiser. Vejam aí a facilidade. E se eu quiser reutilizar essa classe aqui, eu reutilizo no código que for preciso, certo? Nem estou mexendo nela, nem preciso mexer nela nunca. Tá ok? Então, viram aí, bem básico, né? Esse programinha aqui, né? Eu acho que deu para entender alguma coisa, né? Vejam aí a facilidade que a gente tem. Não tem nada de 7 cabeças, certo? Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? A gente viu aí como é que é os objetos se relacionando, né? Então, qualquer coisa, deixem as dúvidas aí nos comentários aí, né? E na próxima videoaula a gente continua. Até mais.